Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber, nos conte aí de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste esta edição do Jornal Foco do Brasil. Deixe o seu comentário, a sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de promoção de 16 oficiais generais do Exército no Clube do Exército em Brasília. Ao parabenizar os recém-promovidos, o presidente Bolsonaro disse que a corporação representa uma estabilidade para o Brasil, em especial neste momento de crise. O presidente estava acompanhado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e por ministros de Estado. No evento, os novos generais do Exército também receberam a medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. É muito bom e confortável ser o chefe supremo das Forças Armadas, tendo ao seu lado homens e mulheres com a formação dos senhores, com o comprometimento de bem servir a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Nós atuamos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. Os momentos são difíceis. Vivemos uma fase um tanto quanto imprecisa, mas temos a certeza, pelo nosso compromisso, pela nossa tradição, sempre teremos como lema a nossa bandeira verde e amarela e a nossa perfeita sintonia com os desejos da nossa população. Senhores oficiais recém-promovidos, essa promoção, 31 de março, é um marco na vida de cada um dos senhores. Juntos, levaremos o nosso país a um bom destino. Mais tarde, em outro momento, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimento aos oficiais generais promovidos. A sociedade sempre contou com as nossas Forças Armadas nos momentos mais difíceis que a nação já viveu. A nossa lealdade é com o povo brasileiro, é com o destino da nossa nação. E nas mãos dos senhores, a nação está tranquila. A nossa população bem sabe que o nosso compromisso dentro das 4 linhas da Constituição, será cumprido. O momento que vivemos passará. Tenho certeza que dias de glória surgirão e nós poderemos dizer e cumprimos com o nosso dever. Nós passamos, as instituições ficam. Muito obrigado a todos por existirem. Meus cumprimentos pela merecida e justa promoção. Tenho certeza que nós venceremos desafios e obstáculos e poderemos sim, de fato, colaborar no sentido de dar mais que esperança, sinalizar um porto seguro para o nosso povo brasileiro. E sabe quem fez um jantar? Ou seja, não foi como convidado, como o presidente Bolsonaro foi, mas foi o anfitrião de um outro jantar? Veja, o governador de São Paulo, João Dória, ofereceu um jantar para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Durante o encontro, ele reforçou um convite a Santa Cruz para entrar no PSDB e se candidatar ao governo do Rio de Janeiro em 2022. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, Felipe disse que está totalmente dedicado à Ordem dos Advogados do Brasil até o começo do próximo ano e que até lá não pretende se envolver com política
partidária. Será? Será que tem alguma chance dele no Rio? E há alguma dúvida que depois de um convite desse porte aí, um convite extremamente político, da politização do comando de certas instituições ou organizações do país? E dizem que Rodrigo Maia está atrás de um nome para 2022. Depois de deixar a presidência da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia passou a ser uma espécie de presidente do gabinete dos desesperados para levantar um nome capaz de derrubar Bolsonaro em 2022. E enquanto não consegue, ele e os participantes desse gabinete emplacar um novo e forte nome para desbancar o atual presidente da República, eles vão testando alguns velhos mesmo, como por exemplo o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Maia disse que o pedetista tem condições de liderar esse projeto. Segundo ele, Ciro se tornou uma alternativa entre as opções que estão sendo discutidas pelos participantes desse debate. Esqueceu de dizer que uma alternativa é só mais uma opção, mas tudo bem, toca o barco, vamos nessa. Sem dizer quem seriam, Maia disse que as pessoas começam a pensar nessa hipótese. Ciro e Maia participaram de uma live organizada pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, na qual discutiram questões nacionais e de interesse pessoal, como, por exemplo, fizeram críticas a Bolsonaro. Ciro disse: Bolsonaro tem a personalidade dos covardes. Se ele sentir que o antagonismo a ele é frouxo, ele avança. Se sentir que o antagonismo é forte, ele recua. E recua de forma covarde e vergonhosa, como está fazendo agora. E aí, eu pergunto para você, seguidor do Foco do Brasil, o que você acha aí dessa dupla? O que você acha dessa tentativa do Maia de levantar a moral do Ciro Gomes? Cola ou não cola? Comente aí. De Brasília, Andréia Luiza Matias. É sempre bom, gente, ouvir as palavras de Paulo Guedes sobre suas perspectivas na área econômica. Ele sabe da força do Brasil, das boas perspectivas, conhece também as fraquezas, as dificuldades. Em um evento organizado pelo HSBC, Itaú, Grupo Safra e Matos Filho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a destacar os bons resultados do mercado de trabalho formal e da arrecadação nos primeiros 2 meses de 2021. São realmente más notícias. A segunda onda da pandemia veio muito mais forte. Mas, por outro lado, a boa notícia, estamos vacinando a população, estamos aplicando 1 milhão de vacinas, começando de fato uma vacinação de massa. Acreditamos que a queda da atividade será menor do que a do ano passado e será mais curta. No segundo semestre, a economia vai voltar mais rápido e com mais força, disse Guedes. Paulo Guedes citou mais uma vez os programas lançados pelo governo durante a pandemia e lembrou que a queda do PIB no ano passado foi menor do que a prevista inicialmente por todos os economistas. Nós preservamos 11 milhões de empregos no mercado formal no ano passado, declarou Guedes. O ministro citou a aprovação de projetos nas últimas semanas, como a autonomia do Banco Central, a PEC emergencial, para afirmar que a agenda de reformas do governo continua em andamento. Ele citou o novo marco de saneamento e gás natural, além da agenda de privatizações. Estamos caminhando bem na área fiscal, até que a pandemia atingiu o Brasil, estávamos caminhando bem. Então veio a pandemia, reforçou o ministro. Ele lembrou que o Brasil é o único país que voltou à agenda de reformas. O ministro da Economia ainda destacou os projetos que vêm sendo analisados e aprovados pelo Congresso Nacional nos últimos meses e citou os planos de privatização dos Correios e da Eletrobras. Estamos relativamente otimistas sobre como a democracia brasileira está funcionando contra todas as críticas. Estamos prosseguindo com as reformas estruturais e deveríamos ser mais gentis ao analisar o que está ocorrendo no Brasil no momento, afirmou o ministro da Economia. Gente, o Paulo Guedes citou ainda que as linhas de crédito mais bem-sucedidas, como a reabertura do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, estão voltando. E ele aposta, a economia vai voltar mais rápido e com mais força no segundo semestre.
Você viu da paralisação do Butantan por falta de insumos para a Coronavac. Agora, o Butantan prevê a chegada de 3.000 litros de insumos até 20 de abril, garantindo, então, após a chegada desses insumos, a fabricação de cerca de 5 milhões de doses. Enquanto isso, o Instituto está finalizando doses que já estavam em andamento, portanto, terá mais entregas pelo Butantan nos próximos dias. O atraso na liberação de IFA não é problema só do Brasil. O diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, João Lucas de Almeida, afirmou que o Brasil não tem sido penalizado propositalmente e com atrasos na liberação de insumos farmacêuticos para a produção de imunizantes contra a Covid-19. A nossa indicação é de que a China tem priorizado o Brasil e temos excelentes contatos em todos os níveis de governo para manter o fluxo de IFA, ingrediente farmacêutico ativo assegurado, disse ele. O diplomata reconhece que há um desafio no curtíssimo prazo para o acesso a vacinas contra o novo coronavírus no mundo inteiro, ainda que no médio prazo haja perspectiva de um suprimento adequado. Especificamente sobre a China, João Lucas de Almeida ressaltou que o Brasil tem mantido contatos regulares e intensos com as empresas produtoras e, sobretudo, com o governo para assegurar que os insumos farmacêuticos ativos serão liberados tal qual contratados. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que a situação pandêmica está longe do fim. Aí, nem tudo a gente pode olhar com a perspectiva extremamente otimista, não é? Sobretudo neste momento difícil que estamos vivendo. Ele diz o seguinte: o entendimento que temos aqui na Anvisa, e não é um entendimento dos mais felizes, é que essa situação que atravessamos está longe do seu fim. Não há entre nós a convicção de que a fase pior tenha passado. Nós temos tido uma série de sinalizações de possibilidades ainda mais desafiadoras que estão por vir no curto e no médio prazo. Sobre a possibilidade de vacinas contra a Covid-19 serem fabricadas em plantas de produção veterinária, Torres diz que a Anvisa considera factível, mas serão necessários investimentos. De fato, alguns investimentos serão necessários, pois há que se fazer determinadas elevações de nível de segurança biológica desses, por assim dizer, laboratórios dessas áreas de fabricação vacinal. Talvez algumas capazes de dominar o ciclo completo, outras não, talvez mais direcionadas à questão do envase, mas não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado, afirmou ele. Ainda sobre esse assunto, Torres ressaltou que a Anvisa não vê nenhum sentido em manter os olhos apenas nos próximos minutos, nos próximos dias. Temos sim que olhar para um futuro até mesmo mais distante. Já tomamos providências há algum tempo em relação a isso aqui na Anvisa, inclusive com a criação de um grupo de análise estratégica desse quadro com visão prospectiva, focando nos próximos anos, inclusive. Na avaliação de Antônio Barra Torres, toda uma estrutura mundial vai ter que se reorganizar. Nascerá um novo mundo dessa pandemia. E em setores da economia que, por uma ação fundamentalmente focada no capitalismo, tinham uma justificação como a terceirização de áreas essenciais de produção em troca de mão de obra mais barata e questão fiscal mais atraente, hoje se dá por comprovado que quem fez essa escolha encontra-se em uma posição de refém diante da oferta de insumos essenciais que vem do exterior, no caso concreto, basicamente de 2 países, disse ele. E um amigo comentou sobre o Pix. Quão bom é o Pix, essa nova ferramenta, e ele tinha uma perspectiva ruim sobre isso, de que logo iriam inventar um jeito de cobrar pelo serviço. E olha, o Pix está sendo usado por gente da cidade, gente do interior, gente nova, gente velha. Ficou fácil, não é? O serviço sem custos até o momento para o cidadão. Então eu refutei, olha,
Mas é tão bom mesmo, tranquilo, todo mundo já está usando? Será que vão inventar alguma coisa? Só que no Brasil, a sensação de que o que é bom dura pouco parece que prevalece na maioria das vezes. Sobretudo se você olhar pela perspectiva de políticos. Não passaram 2 horas depois de eu duvidar do amigo e eis que me deparo com essa notícia. O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, apresentou um requerimento de informações ao ministro da Economia, pedindo detalhes sobre o número de chaves cadastradas e volumes de transações do Pix até o momento. Autor de uma das propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso, Bivar afirmou que essas informações são importantes para orientar as discussões e a tomada de decisões legislativas, em especial quanto à reforma tributária. Acredito possuir também o potencial de dirimir eventuais dúvidas sobre a viabilidade de se adotar um sistema tributário mais eficiente e igualmente digital por nós proposto na forma da emenda número 2/2019, apresentada à PEC 45/2019, que cria o Imposto Federal sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, disse Bivar no requerimento da informação. Bom, em palavras claras e fáceis, Bivar quer saber mais sobre Pix. Para quê? Para propor taxação ao Pix. Taxação ao Pix. Será que tudo que é bom para o brasileiro dura pouco? Ou que há políticos interessados em dificultar? Que pena. E será que depois de tanto sucesso, gente, o WhatsApp está ameaçado mesmo por um outro aplicativo? O aplicativo de mensagem Signal está fazendo tanto sucesso que até o concorrente está usando. Sim, o especialista em segurança afirma que Mark Zuckerberg usa o aplicativo. A descoberta se deu por conta de um vazamento de dados em 2019 que expôs mais de 500 milhão de usuários do Facebook. Entre esses dados, os de Zuckerberg também foram divulgados. Além de seu número de contato, dados como nome, localização, detalhes do casamento, data de nascimento e ID de usuário do Facebook também vazaram, de acordo com um relatório online. A partir disso, um pesquisador de segurança revelou que Zuckerberg usa o Signal postando seu número de telefone que vazou, o que confirmou que o CEO do Facebook usa o aplicativo concorrente. Pelo jeito, nem o dono do Facebook, WhatsApp e Instagram confia na privacidade de suas redes. A informação foi divulgada em um momento em que muitos usuários estão indignados com a política de privacidade do WhatsApp e do Facebook, também do Instagram, né? E por isso estão migrando para alternativas aparentemente mais seguras como o Signal. Inclusive, após muitas reclamações, os controversos termos de serviço do WhatsApp devem entrar em vigor em maio de 2021. A política de privacidade atualizada muda a forma como o Facebook pode acessar os bate-papos dos usuários com contas comerciais. Em fevereiro deste ano, o Instagram, em nome do combate ao discurso de ódio, seja lá o que isso quer dizer, afirmou que vai desativar as contas de usuários que enviarem mensagens diretas, ou seja, aquelas mensagens privadas contendo discurso de ódio. E como o Instagram vai fazer isso? Tendo acesso ao conteúdo que você publica lá, manda para a pessoa. Mas é tudo em nome da comodidade, segurança e bem-estar. Controle e vigilância, bobagem, mero detalhe. A impressão que se dá é que o mundo está cheio de gente querendo cuidar das nossas fragilidades, porque não somos capazes de nos defender sozinhos. Mas só para registrar, isso é só impressão, tá? De Brasília, Andréa Luiza Matias. O presidente Jair Bolsonaro teria se encontrado com o novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, recentemente em Brasília. Na conversa, segundo relatos, o presidente disse que ele teria liberdade de atuação, mas fez um pedido especial: que descobrisse quem quis matá-lo.
uma referência à tentativa de assassinato do presidente durante a campanha eleitoral de 2018, quando ele era só candidato, quando Adélio Bispo deu uma facada em Bolsonaro. O episódio aconteceu no dia 6 de setembro em Juiz de Fora. Nos 2 polêmicos inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar o caso, a avaliação foi a de que Adélio planejou e executou o crime sozinho. A Polícia Federal agora aguarda uma decisão muito polêmica, porque ainda não foi tomada, da Corte para ter acesso aos celulares dos advogados que defenderam Adélio. Procurados, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto e a Assessoria de Imprensa do Ministério da Justiça não se manifestaram à imprensa. A Polícia Federal também não se manifestou. Mas é uma dúvida e uma vontade não só do presidente, mas de uma legião de brasileiros que quer saber o que há por trás desses celulares que ainda não foram liberados, enquanto muitos outros acessos foram liberados no período a pessoas de bem, pessoas que não têm conexão com o crime, enfim. E um caso tão sigiloso, aí como este, sendo tratado de forma tão sigilosa, mas que o brasileiro gostaria de saber, que certamente você gostaria de saber, que o brasileiro gostaria de saber. E o mistério. O que há nesses celulares para a justiça, que já liberou tanto, fazer questão de esconder? Não tivemos aí até as mensagens, não é, da questão da Lava Jato, envolvendo liberação, mensagens que foram conseguidas de forma criminosa por hackers, estão aí públicas, não é? E isso, por quê? O que há? Qual é o interesse em negar o acesso da polícia a esses celulares? Mais 1.497 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI pediatria foram autorizados pelo Ministério da Saúde para atendimento de pacientes graves com Covid-19. A autorização, em caráter excepcional e temporário, é mais uma ação do Ministério da Saúde do Governo Federal em apoio aos estados, Distrito Federal e municípios para reforço do Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia. A estrutura hospitalar está sendo reforçada em vários municípios nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, conforme portarias publicadas já no Diário Oficial da União. O valor do repasse mensal será de mais de R$ 72 milhões, retroativo a março de 2021. A autorização de leitos de UTI Covid-19 ocorre sob demanda dos estados que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Apesar disso, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos, financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. Muito bem, e atenção você que aprecia nossas reflexões, confira as novidades no canal Reflexões, belíssimas e emocionantes lições de vida. Clique no link que está aparecendo para acessar o canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.